Olha aí, né, pessoal? Quem poderia imaginar? Ao que tudo indica, há fortes suspeitas, fortes indícios que funcionários da ONU em atuação na Palestina ajudaram o Hamas naqueles ataques, nos primeiros ataques lá de outubro do ano passado contra Israel. Pois é, a ONU ajudando terroristas, grupos terroristas, a atacar pessoas inocentes, atacar civis. Quem diria que a ONU iria agir dessa forma, né? Uma organização que supostamente existe para preservar a paz mundial, garantir a paz mundial, preservar direitos humanos, se alinhando a terroristas, né? Olha que coisa. Essa notícia teve uma repercussão muito grande, inclusive, e portanto, inclusive, por esse motivo aqui, os Estados Unidos avisaram que vão suspender o financiamento dessa agência aí, que tem acusações, portanto, de ter ligações com o grupo Hamas. Vamos entender essa história aqui, vamos ver do que se trata esse assunto. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? O que acontece? Qual que é essa organização aqui, esse órgão da ONU de forma geral, né? Trata-se aqui, ó, Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos, que é UNRWA, na sigla em inglês, né? Então, essa agência, a própria agência, inclusive, anunciou hoje, dia 26 de janeiro, sexta-feira, que abriu uma investigação para averiguar o envolvimento de alguns de seus funcionários nos ataques lá de 7 de outubro por parte do Hamas contra o território de Israel, ali na região da divisa, da fronteira com a faixa de Gaza. A gente se lembra bem de tudo o que aconteceu, aquelas coisas horríveis, ataques criminosos, terroristas, cruéis, desumanos, contra vítimas civis na maior parte dos casos ali e tudo mais, né? Então, esse órgão é um braço da ONU, né, que atua ali dentro da faixa de Gaza, de forma específica, para realmente fazer, supostamente, é claro, dar assistência ao povo palestino ali, garantir uma condição de vida melhor, garantir direitos humanos e tudo mais. Obviamente não serve para porcaria nenhuma no final das contas, como a própria ONU, diga-se de passagem, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, o pessoal de Israel que apresentou essas informações, essas evidências, para que isso fosse avaliado pela agência aqui, e o senhor Felipe Lazzarini, que é o comissário-geral deste órgão, dessa agência, disse o seguinte: tomei a decisão de rescindir imediatamente os contratos desses funcionários e iniciar uma investigação para estabelecer a verdade. Será que esse aqui é um caso de que onde há fumaça, há fogo? Em se tratando da ONU, não é nada impossível com certeza, né? Então, o que acontece aqui? O coronel, esse aqui é o camarada lá, o Felipe Lazzarini, que é o comissário-geral desse órgão aí, né? Mas o coronel Elad Shushan, isso, né? Que é chefe de brigada das forças de defesa de Israel, ele falou o seguinte, que foram encontradas armas do grupo terrorista Hamas em todas as instalações dessa agência aqui, UNRWA, na faixa de Gaza, ou seja, em todas as instalações tinham armamentos do Hamas ali. Será que essa assistência aqui aos palestinos, que o pessoal da agência dá, é a assistência militar, assistência bélica, né, por meio de guarda de armamentos, ou sabe-se lá qual outro fator, qual outro item, né? Não sei dizer, mas isso aqui é o que o pessoal lá de Israel apurou e descobriu, né? Então, isso aqui realmente, esse órgão vinha sendo financiado desde 2022 pelos Estados Unidos em grande parte e também pela Alemanha, pelo pessoal da União Europeia de forma geral. Muita gente dava dinheiro para esse órgão aí, os Estados Unidos, ao que tudo indica aqui, pelo menos o que foi anunciado hoje, inclusive, que vão temporariamente suspender o financiamento dessa organização aí, né, por conta disso que foi levantado aqui, inclusive, né. Então, realmente, houve essa notificação do pessoal dos Estados Unidos. As autoridades enfatizaram que é importante que essa agência aborde as alegações e tome as medidas corretivas apropriadas aí, né, inclusive o Antony Blinken, que é o secretário-geral aqui, o secretário de Estado dos Estados Unidos, ligou para o secretário-geral aí sim da ONU, que é o Antônio Guterres, o comunista português lá, pedindo uma investigação rápida e completa sobre esse tema aqui. O Joe Biden parece que ligou lá para o pessoal de Israel para pedir mais informações sobre essas alegações aqui
inclusive, né? E de fato, essa agência é enorme, tem 30 mil funcionários, mais do que isso aí, e é a maior organização na faixa de Gaza fora das esferas governamentais, né? Então, realmente, não é nenhum grupinho pequeno ali, não. É uma agência muito grande, inclusive aí, né? Sendo que o relatório aqui que foi apresentado, né? Inclusive, que tem por uma ONG, né? O UN Watch, que é o Observatório das Nações Unidas, né? Serve para fiscalizar as ações da ONU, disse o seguinte, que os funcionários ali dessa agência tinham comemorado os ataques do Hamas nas suas contas nas redes sociais aqui. Pelo menos 20 perfis de funcionários dessa organização, dessa agência, aliás, no Facebook, tinham também incitação ao ódio, à violência e ao genocídio contra os judeus. Mais ou menos o que você encontra aí nas contas de petistas, né? José Genuíno, o pessoal do PCO aqui, da esquerda brasileira, de forma geral, você encontra coisas parecidas também. Mas, então, o pessoal aqui dessa ONG UN Watch, aqui, que vigia de vigilância as ações da ONU e dos seus funcionários, eles alertaram para isso também, e isso foi alertado em novembro do ano passado. Já havia desconfianças, então, desde um mês depois dos ataques, que esse pessoal estava lá mais para ajudar o pessoal do Hamas do que realmente os demais palestinos e lutar pela paz ou qualquer coisa desse tipo aqui, inclusive, né? Então, inclusive, o pessoal aqui de Israel, com base nas suas investigações, disseram o seguinte, que vários dos funcionários dessa organização são, na verdade, terroristas islâmicos, né? Vinculados diretamente ao Hamas. A ONU diz que não aceita essa parte da acusação aqui, mas provavelmente sim, há algum tipo de cumplicidade de funcionários dessa agência, o que explica essa atitude tão enérgica por parte da ONU, que não é muito chegada a esse tipo de coisa, diga-se de passagem, né? Então, realmente, uma coisa bastante lamentável. O pessoal está cortando aí as verbas para essa organização, pelo menos de forma temporária, enquanto não se tem notícias mais bem fundamentadas a respeito aí, desculpas por parte da ONU ou qualquer coisa desse tipo aí, inclusive, né? Então, parece aqui que essa instituição tem canais no Telegram aqui e tudo mais, fez a divulgação dessas informações a respeito de comemoração uma coisa nojenta, com certeza, por parte de funcionários da ONU. Quer dizer, você imagina o pessoal supostamente trabalha para garantir a paz no mundo, direitos humanos, que todo mundo viva bem aí, sem grandes conflitos, né, sem sofrimento de civis, e aí um ataque que vitimou aqui mais de 1.200 pessoas, perderam a vida nesses ataques terroristas do Hamas, mais de 200 pessoas feitas reféns, com violações contra mulheres, torturas. A gente tem acompanhado tudo isso aí, né? E de fato, a repercussão desse caso depois e como, não dá para imaginar como que uma organização do padrão, do tipo da ONU, iria participar disso, ser conivente com esses atos, até cúmplice, ao que tudo indica aqui, e comemorar depois o massacre de civis inocentes. É uma coisa realmente assustadora e olha o grau de antissemitismo que está enraizado na ONU, uma coisa assim impressionante. Agora, que a ONU não serve para absolutamente nada, a gente sabe disso muito bem. E que ela tem ali um caso de ódio a Israel também a gente sabe desde sempre. Porque se você olhar, a maior parte das sanções aplicadas pela ONU até hoje foram contra Israel, contra violações de direitos humanos feitos por Israel. Sendo que você tem países como o Irã, como a Arábia Saudita, como a Nigéria, tantos outros que sim violam diuturnamente direitos fundamentais das pessoas e que não acontece nada com esses países, uma coisa impressionante. Alguns deles, inclusive, já fizeram parte do Conselho lá de Direitos Humanos da ONU, acredite ou não, né? Aliás, a Arábia Saudita e o Irã já fizeram parte lá do Comitê para Direitos das Mulheres na ONU. Pois é, né? Então a ONU não serve para absolutamente nada, a gente sabe disso muito bem, não impede conflitos. O que a ONU fez para impedir a invasão da Ucrânia? O que a ONU fez para impedir os ataques do Hamas? Pelo contrário, parece que a ONU apoiou aqui por meio dessa agência, né? O que a ONU está fazendo para defender, defender ali Taiwan, defender a Guiana? Nada. A ONU não faz absolutamente nada para evitar a guerra, para garantir a paz. Não faz nada também para preservar direitos humanos. Olha o tanto de coisas que acontecem em países islâmicos
e a ONU faz um silêncio sepulcral, né? Uma coisa impressionante. Se você já assistiu o filme lá, Hotel Ruanda, e você conhece a história do genocídio de Ruanda, você sabe muito bem quanto que a omissão da ONU foi relevante naquele caso lá, as coisas poderiam ter sido diferentes. Na época, quem era responsável pelo setor África da ONU era o senhor Kofi Annan, que fez um trabalho péssimo, lamentável, vergonhoso, eu diria criminoso na condução do caso lá de Ruanda, né? Realmente uma coisa assim, que era para o cara ser no mínimo demitido do cargo, mas não, ele não só foi mantido lá, como tempos depois ele se tornou, ele próprio, é claro, o secretário-geral da ONU, né? Olha aí, não sei se dá para ouvir o funk passando aqui na minha rua, né? Uma coisa impressionante. Mas a ONU, então, premiou um cara que foi responsável na prática por permitir, pelo menos, que aquele caso terrível acontecesse em Ruanda. Então a ONU não só não serve para garantir absolutamente nada, paz, direitos humanos, direitos fundamentais, nada disso, como em muitos casos ela parece promover justamente o oposto do que ela deveria fazer, né? Uma coisa impressionante, e esse caso aqui é no mínimo escandaloso, precisa ser apurado com transparência pela ONU aí, e os países estão fazendo exatamente o que tem que fazer para que isso aconteça, tirando o dinheiro da ONU, porque é realmente isso que esse pessoal gosta, né? Eles gostam de dinheiro, de financiamento por parte dos países. Estados Unidos atingiram, de fato, a ONU onde mais dói neles, que é na questão monetária. Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.